Oi, gente, eu sou a Ana e você está ouvindo mais um Juntas e Misturadas. E hoje a gente está aqui com a Ana Vaz, né, Dani? Com certeza vamos falar sobre jornalismo, universidade. Experiências. Oba! Ótimos conselhos também. Tamo aí pra isso. Primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite. A gente que agradece. Obrigada a você por vir aqui, né, e responder a mensagem da Ana logo de primeira. A gente ficou super feliz. Imagina eu que eu não ia chorei, tá? responder. Ah, meu Deus. Eu fiquei emocionada, né, Dani? Fala. Pare. Ana, então se apresenta um pouco aí pra gente. Claro, todo mundo te conhece, mas, né, é bom dar um... Não, nem todo mundo me conhece, gente. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada mesmo. É claro que eu iria responder. Eu tô num ambiente que eu me sinto muito confortável, que é dentro da universidade, sabe? Eu sou cria de uma universidade, então eu amo esse ambiente de paixão e sempre que eu puder retribuir o que eu recebi na época de universidade, eu vou fazer isso. Eu acho que essa é uma forma de retribuir de alguma forma. Então, vamos lá. Eu sou Ana Vaz. Eu sou catarinense, mas já com meu coração paranaense. Com certeza. Atualmente, eu sou apresentadora de jornal, apresentadora do RIC Notícias Dia, que é o telejornal da manhã, da RIC TV, do Grupo RIC. Apresento aqui em Curitiba, junto com o Eduardo Escola, que é meu parceiro, minha dupla, meu menino do olho azul. Antes, eu era repórter, sempre trabalhei como repórter. Eu vim de Santa Catarina faz pouco menos de 2 anos, onde eu sempre atuei como repórter, passei por todas as emissoras lá em Santa Catarina, vim pra cá, também segui como repórter até receber a oportunidade de, enfim, um convite para apresentar um telejornal, para comandar um telejornal. Eu nunca tinha feito isso, então por que não, né? Vamos se desafiar, vamos dar um check no currículo. Eu acho que a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre abraçando as oportunidades. Sim. Que for para construir, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais completa, eu acho que não tem por que ter medo, né? A gente tem que medir, claro, as consequências, vantagens e desvantagens, mas a gente está aí nessa vida para correr riscos e eu amo correr riscos. Ai, com certeza. Ana, você disse que gosta muito dessa energia, né, de universidade. Amo. Você sempre quis fazer jornalismo? Não. Não, diferentemente de muitas pessoas, eu não sou a pessoa que, eu sempre gostei de mudar o mundo, então eu vou fazer jornalismo. Não, é um dos motivos pelo qual eu faço hoje também, mas o jornalismo surgiu muito como um acaso, assim, na minha vida, eu diria, porque eu venho de um momento em que os meus pais, a minha família tinha muito uma direção, assim, e uma necessidade, uma vontade de ter uma filha médica. Então, então a gente tá sempre naquela indecisão e querendo, de certa forma, agradar os nossos pais, querendo ser orgulho. Então, acabei entrando um pouco nesse meio, prestei vestibular para medicina, mas não era, né, pelo qual o meu coração batia forte. Eu sempre me dei muito bem com, com português, com a comunicação, com interpretação de texto, com a curiosidade, o olhar crítico, sempre olhar para uma situação e tentar entender os lados da história. Então, depois que eu recebi negativas na medicina, eu parei para pensar o que a Ana Vaz realmente queria, né? O que eu quero para mim, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer e... era a comunicação, sempre foi a comunicação. Aí eu me entendi que, poxa, tá aí, jornalismo, por que não? O que faz um jornalista? E eu sempre gostei muito de consumir televisão. Consumir jornalismo, de certa forma, desde pequena, assistia jornal, essas coisas, mas nunca foi de primeira que eu fiz essa ligação. Opa, sempre gostei disso, vou fazer jornalismo. Foi muito depois, assim. Então, encontrei essa chavezinha ali no meio do caminho e resolvi, não, vai ser jornalismo, eu acho que tem tudo a ver comigo, eu sou muito comunicativa, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ser crítica, chata, sabe? Nesse sentido, né, da palavra, de ser curiosa, de ver o que está por trás das coisas, e eu entendi que o jornalismo vive isso, né? O jornalismo é isso, então por que não jornalismo? Então fui nessa e hoje... é o que me realiza, né? O que me faz bem quando eu tô mal, quando eu faço jornalismo, é o que me bota no eixo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de me incomodar, é como jornalismo. E como que foi? Os seus pais ficaram tranquilos quando você decidiu fazer jornalismo? Que é a vida real, né? Papo reto? Vocês querem papo reto, né? Papo reto. Tá, vamos de papo reto, então. Mamãe ficou. Papai achou que eu ia viver na miséria.
estava errado? Não sei. Mas assim, brincadeiras à parte, pessoal. Mas vamos lá, papo reto aqui. Mamãe apoiou sempre desde o início, né? Não que meu pai não tivesse apoiado. Ele super apoiou, mas ele tinha uma pulga atrás da orelha. Ele não era muito ele não conseguia me enxergar nesse meio, sabe? Ele não... Acho que meu pai, ele é muito metódico, assim, né? Não que isso seja ruim, mas meu pai sempre foi muito metódico, muito corretinho. Você estudou para isso. Então, como assim você vai mudar o caminho? Ele não entendia muito isso no começo, mas aí eu consegui virar essa chavezinha nele depois que eu consegui passar no vestibular. Aí até ele entender que eu ia ter que mudar de cidade, porque eu morava em Joinville com os meus pais e eu passei para Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Então, até ele assimilando, né? Entendendo tudo isso, esse contexto, foi um tempinho. Mas hoje ele é o cara que tá, enfim, num restaurante, se eu apareço... Minha filha! Meu Deus, é o que faz todo mundo olhar pra televisão. É o que manda no grupo do WhatsApp cada coisa que eu apareço, entendeu? Então, hoje ele é o pai mais realizado do mundo. Mas foi um negocinho aí, um perrenguezinho pra conseguir virar essa chave. Mas hoje eles são os meus maiores fãs, com toda certeza. E você, em algum momento, se questionou também, será realmente isso que você queria? Você sentiu medo durante o processo? Não diria que eu senti medo. A partir do momento que eu defini que, sim, é isso que eu quero, eu nunca mais questionei que talvez não fosse isso. Acho que isso nunca me passou na cabeça, nunca. A partir do momento que eu decidi, é isso, eu vivi isso com muita intensidade, né? Eu não tenho muitos anos de carreira, eu não tenho muitos anos de experiência. Eu sou jovem na profissão, enfim, eu me formei em 2018, eu entrei na faculdade em 2013, 14, 15, 16, 17. Final de 17 eu me formei. E desde que eu entrei na faculdade, eu sabia... Enfim, eu decidi jornalismo, entrei na faculdade e me apaixonei pelo vídeo. Eu sabia que eu queria fazer jornalismo de televisão. Não necessariamente aparecer no vídeo, mas eu queria viver o que a televisão vivia, né? O que a televisão passava pra gente. Eu precisava viver aquilo. Então eu nunca me questionei porque eu fui amando cada detalhe da faculdade de jornalismo, cada detalhe dos cursos, enfim, dos projetos de extensão, tudo que aparecia de videojornalismo, de audiovisual, eu ia me engajando, ia me envolvendo. Então, acho que eu não tive tempo, na verdade, de cogitar voltar atrás, sabe? Sim. Porque como eu tenho essa pegada muito de, curiosa, tentar desbravar, eu fui me apaixonando. Então, acho que eu não tive tempo. Se isso pudesse existir, eu acho que eu não tive tempo para cogitar voltar atrás. Então, eu nunca me arrependi, nunca pensei que pudesse não ser isso. Sempre acreditei que fosse e ainda acredito até hoje. E falando nesse assunto de faculdade, né? O que você mais gostava na faculdade e o que você menos gostava? Vamos lá, o que eu mais gostava na faculdade de jornalismo era o projeto de extensão que me criou para o que eu vivo hoje, que é o TJUFSC, que é o telejornal da universidade. Isso vai muito de encontro ao que geralmente o pessoal estudante de jornalismo me pergunta, né? Qual que é a sua principal dica quando a pessoa está no curso de jornalismo? E eu acho que é isso, sabe? Uma coisa é você ser estudante, ir para a faculdade, sentar na cadeira, levar sua mochila, anotar as coisas, ir para casa, depois amanhã ir de novo e depois ir de novo. Outra coisa é você viver a universidade, sabe? No sentido de se envolver. Eu acho que você tem que fazer o algo a mais. Então, o que eu mais gostei foi do algo a mais, não foi do currículo, daquilo que estava no currículo. Aquilo é o feijão com arroz, que é o mínimo você saber, você fazer. Agora, o algo a mais, você tem que partir de você. Então, eu sempre gostei muito do algo a mais, que era o projeto de extensão, o TJUFSC, que era o telejornal da universidade, um jornal feito só por estudantes, todas as etapas. Então, foi o que eu mais gostei de me envolver nesse projeto, que foi meu portfólio, foi aquilo que eu cheguei e mostrei para o diretor de televisão da vida real, quando eu precisava de um emprego real. Olha, eu tenho isso aqui, Sim. a Ana na universidade. E foi o que me abriu portas, entendeu? Então, o que eu mais gostei foi de me envolver em projetos dentro da universidade. Fora, né, a revoada. Importante também, Eu né? acho que faz parte, né? Pra você ser um bom jornalista, você tem que Crescimento. estar nos lugares, né? É brincadeira, o que eu mais gostei, acho que foi tudo isso. E o que eu menos gostei, gente, que difícil.
o que eu menos gostei... Eu gostava muito de rádio também, que me deu essa coisa do improviso. Eu acho que rádio é fundamental para quem faz TV também. E o que eu menos gostei, que difícil, meninas. Olha, eu nunca gostei muito, embora eu sempre achasse maneiro, mas eu acho que eu não gostava porque eu não sabia fazer. Era diagramação. Vocês têm aqui diagramação? De Sim. revista, essas coisas? Eu acredito que sim, né, Maurício? Maurício é o técnico. Sim. Gente, eu achava impossível. Então, assim, eu ia chorando. Você tá me Pra deixando com aula medo. Não tenha medo, você vai ter que passar por isso. Mas eu não gostava muito não, sabe? Não gostava muito não, mas eu entendi que era importante, né? Você ter uma noção das coisas visuais e tal, identidade gráfica. Mas não era minha praia, não. Falando bem nesse sentido de currículo, de aula e tal, era isso. Que mais me Até afastei. pegando um pouco isso que a Ana disse, né? Dos projetos, que você também falou. Você demorou muito para começar esses projetos? Ou você se sentia insegura de começar? Não demorei não. Segunda fase, eu vivi a primeira fase, que foi muito rápido. Que foi, né, caloura, vamos nós também. entender, vamos se situar, conhecer os professores, os coleguinhas, montar a gangue, os seus grupinhos. E segunda fase, eu me aproximei de pessoas que queriam o mesmo que eu, sabe? Que eu vi que, caramba, acho que TV é massa. Acho que o audiovisual é legal. Como é que... Pô, tem equipamento. Que legal, tem uma câmera, tem um microfone. Meu Deus, eles fazem jornal. Como assim? Eles fazem um jornal e o jornal passa na TV. Olha que legal, porque passa na TV lá, né? E... Então, eu fui me aproximando dessas pessoas que queriam o mesmo que eu. Então, a gente se juntou e falou, não, vamos já. E tinham veteranos que já faziam esse projeto de extensão que foram super acolhedores e decisivos, né, estratégicos nesse nosso processo. Então, não houve muito medo nesse início do se envolver por conta desse acolhimento que a gente teve. Mas, claro, teve insegurança, porque a partir do momento que você entra num projeto desse, você vê que você está ali fazendo o real oficial. Lá você apresenta um jornal, você opera uma câmera, você edita o material, você entrevista pessoas reais, oficiais, você vai para uma coletiva de imprensa. Eu lembro que na época, não lembro se foi na segunda fase, eu acho que foi mais para frente. Foi bem mais pra frente, porque daí você também é editor-chefe, né? Se você, enfim, se envolve muito, eu acabei sendo editora-chefe também. Eu lembro que na época teve um evento muito importante, um fato, né? Um acontecimento lá em Florianópolis, que ele foi chamado de Levante do Bosque. O que acontece? Você tá ligado, né? Você tá ligado. O Maurício tem todo. Eu era universitária nessa época. Levante do Bosque, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Foi quando a Polícia Federal entrou no campus da UFSC tinha acontecido, enfim, tinha um aluno, se eu não estou enganada, com droga, enfim. E a Polícia Federal atuou dentro do campus, né? E aí foi uma grande, enfim, repercutiu muito, porque muito se questionava a dimensão do que aconteceu, enfim, que foi uma quantidade, eu não me lembro qual era a quantidade de droga, enfim. Era maconha, enfim, eu lembro que era no Centro de Filosofia, enfim. Não consigo me lembrar muito bem, mas enfim. A Polícia Federal entrou no campus e atuou, né? Eles deflagraram uma operação lá dentro. E aí, só que isso ganhou uma proporção muito grande, muito gigante, que foi chegando mais polícia. E aí, eles começaram a usar bala de borracha e gás lacrimogênio. E a gente era o quê? A gente era o jornal da universidade. Então, assim, a gente entendeu que, caramba, a notícia tá aqui dentro e tá real. Os veículos de comunicação começaram a entrar na nossa casa. Chegou a afiliada da Rede Globo, chegou a afiliada do SBT, chegou a afiliada da Band, chegou a afiliada da Record e tinha nós, o TJ UFSC. Aí a gente pensou, é o nosso momento. Só que a gente chegou primeiro. Então, ali a gente entendeu, meu Deus, é o nosso momento de mostrar o nosso jornalismo que a gente sabe fazer. Então, acho que foi um teste, assim. E daquele evento, que, eu lembro que eu inalei um monte de gás e passei mal e levei bala e coisa arada toda, nossos outros estudantes também. A gente com câmera, com os equipamentos, deu todo um evento todo. E isso foi se desdobrando ao longo dos dias, né? Virou uma grande operação, o caso Levante do Bosque.
E a gente começou a viver isso. O que aconteceu dali em diante? As emissoras de televisão ligando pro TJ UFSC. Vocês têm as imagens. A gente tinha imagens Caraca. exclusivas. A gente tinha as imagens exclusivas. Nossa. Então, nossas imagens rodando em Jornal Nacional, nossas imagens rodando na Record, nossas imagens rodando... E a gente, sabe, a gente começou a ficar muito... A gente estava muito nervoso, né? Porque, ao mesmo tempo, era uma coisa que deixava a gente muito, né? Muito feliz, muito animado, mas, ao mesmo tempo, caraca, o que está acontecendo dentro da nossa universidade? Tem polícia aqui, é grave. Tem gente ferida. Então, a gente estava tentando... Foi um teste, sabe? Foi um desafio enorme. E eu lembro que marcaram uma coletiva de imprensa. Assim, a gente tinha que estar nessa coletiva de imprensa, a gente vai dar no nosso jornal. Aí foi onde eu fui pela primeira vez numa coletiva de imprensa de igual para igual, assim. Eu falei, não, vamos lá. Fui com... E aí você imagina, você já virou uma coletiva de imprensa? Só na TV? A gente teve uma aqui, Tá. mas foi só entre os alunos, Tá. assim, nada... Nessa foi punk, porque era um Nossa. caso, né, de grande repercussão. Tava todos os veículos, estavam lá. E eu, né? Eu e o Cinegra, que também era aluno. Nós dois, duplinha. Fomos lá. E todo mundo de igual para igual. E na coletiva de imprensa, existe, a gente chama no jornalismo, popularmente, quebra-queixo. Que é o... Não tem essa de, depois primeiro fala a Globo, depois fala... Não, quebra-queixo é isso aqui, é uma coletiva rapidão. Então, todo mundo se envolveu ali. Aí começaram os grandes, né? E fazendo a pergunta. E não sei o quê, delegado, com o delegado. Aí eu falei, gente, meu coração, eu preciso perguntar, Nervoso. eu quero, mas não porque eu tinha coisas pra perguntar, mas eu queria me desafiar só por fazer uma pergunta. Eu queria sair daquela coletiva dizendo que, caramba, eu consegui um espaço dentro daquele vucu-vucu e eu fiz uma pergunta pro delegado. Deu certo, deu tudo certo. E aquilo foi numa adrenalina, gente. Numa adrenalina que eu chegava em casa, eu assistia aquele vídeo. Caramba, eu perguntando pro delegado, sabe? Era o máximo, assim. Então, tive medo? Muito medo. Eu ficava insegura? Muito insegura. Só que, acho que até hoje eu tenho muito isso em mim de nunca fiz. Cara, vai. O máximo que pode acontecer é dar ruim. Mas, assim... Vou morrer? Não, vamos nessa, entendeu? A gente tá aqui pra viver risco, pra passar risco. Então, eu me arriscava muito. E isso dava uma adrenalina, medo, mas ao mesmo tempo uma adrenalina gostosa, sabe? Então... Depois sentir aquele gostinho, né? Exato, aquela É muito aventura. bom. Mas depois pesquisem, tá? Outra hora. Levante do Bosque, vocês vão ver o que Nossa, foi o eu não Levante do sabia Bosque. disso. Eu falei não. de forma muito superficial, tá? Mas tem várias coisinhas. CFH, Centro de Filosofia... Ciências Humanas, perfeito. É isso mesmo, foi lá. Como foi as suas primeiras entrevistas? Você ficava muito nervosa? Ficava um pouco, ficava. Sabe, com medo de... Gente, será que eu tô segurando o microfone certo? Meu Deus, será que eu tô fazendo uma pergunta muito idiota? Morria de medo de fazer uma pergunta idiota. Depois eu aprendi que a gente faz pergunta idiota mesmo não sendo idiota. E tá tudo bem. Elas são necessárias, as perguntas idiotas, sabe? Não pode ter vergonha. Você tem que ser muito cara de pau. Só que no início, eu não sabia, né? Então, morria de medo de a pessoa estar achando, meu Deus, o que ela tá... Que isso? Ela é louca? Ela não sabe o que ela veio falar comigo? Como assim? Ela tá me perguntando isso. Então, eu sentia muito medo disso, sabe? Só que eu ia entendendo aos poucos. Como eu consegui entrar nesse projeto muito nova, logo no início da faculdade, ali na segunda fase... Então, eu consegui assimilar tudo isso muito rápido, sabe? E eu fiz muitas coisas na universidade. Tipo, muitas entrevistas. Eu fazia muito, como a gente era o telejornal da universidade, eu usava disso para me credenciar para shows. Para entrevistar artistas, né? Aqui a gente tem isso. Então eu usei esse meio para conhecer artistas que eu gostava. Eu pegava, nossa, vai ter show do fulano de tal, vai ter show da Anitta aqui em Florianópolis. Eu olhava pro pessoal do TJ, gente, vamos credenciar? Vamos. Fiz amizade com a menina da assessoria de imprensa, eu lembro na época, que é a minha amiga até hoje, a Ari. E ela lembra até hoje disso. E fiz amizade com ela e ela, beleza, credenciava TJ UFSC, do mesmo jeito que ela credenciava RBS TV, lá na época, né? NSC TV, enfim. NDTV, que é a Record TV lá. TV Band, enfim, TJ UFSC. Então, aí eu ia nos shows de igual para igual, sabe? Com microfone, com outro aluno, a minha dupla, com câmera, pela UFSC. A gente entrevistava lá, fulano de tal e tal. Então,
Eu fiz muitas entrevistas, né? Para além de artistas, claro, que era a parte engraçada e legal. Muita gente também, enfim, sociedade como um todo. Muitas pautas sociais, muitas pautas da universidade. Muita coisa, sabe? A gente saía da universidade. Era o jornal da universidade, mas a gente fazia muita coisa fora. Isso que era legal. A gente fazia de igual para igual. A gente tentava fazer o que o mundo real fazia para chegar lá na frente bem capacitado. Eu achei legal você falar isso de fazer igual para igual. Você estava esses dias na Feira do Empreendedor do Sebrae, né? Isso. Eu fui. E eu recebi pela primeira vez o meu cartãozinho, assim, credencial de imprensa. Ai, é isso aí, ó. Nossa, É isso aí. eu me senti assim, não sei dizer como que Você não era. se sente parte daquilo Sim, real? você se sente útil, Isso sabe? É um sentimento que eu acho que todos os estudantes deveriam sentir. Isso aí entra nesse envolvimento que eu falo, de você não ir para a faculdade, sentar na cadeira e ir embora e amanhã fazer de novo. Isso faz parte. Isso é o algo a mais. Não estou falando que o algo a mais seja só participar de um projeto de extensão, que eu acho mais que necessário, mas estar nos lugares onde você sabe que vai te agregar de alguma forma. Ir para feira. Eu participava muito do Intercom, que é um evento de comunicação que envolve várias faculdades, enfim, de jornalismo e comunicação como um todo do Brasil. E eu inscrevia trabalhos que a gente fazia na universidade. A gente caçava muito prêmios, porque muitos prêmios lá em Santa Catarina, eu ainda não sei como é que é aqui no Paraná. Esses prêmios de jornalismo, eles faziam, na época, muita categoria acadêmico. Então, a gente fazia as reportagens do TJ UFSC e se inscrevia nesses prêmios. Nossa, a gente levava todas. Ganhamos muitos prêmios, assim, como universidade. Então, era muito legal. Acho que isso que você falou da feira entra nisso. É o envolvimento, é o algo a mais, é o estar nos lugares, não ter vergonha. Tá ali, ó, com crachá de imprensa sendo da universidade. É isso mesmo. Ana, o seu primeiro trabalho na TV foi no SBT? Foi no SBT, Santa Catarina. E você trabalhou lá como repórter também, não trabalhou? E como que foi? Conta pra gente a experiência, assim, de entrar no ar ao vivo pela primeira vez. Foi uma loucura. Sem maquiagem, cara lavada, surtei. Porque como é que aconteceu? Eu entrei no SBT lá em Santa Catarina quando eu ainda ia apresentar o TCC. Eu tava na faculdade ainda. Só que eu entrei como produtora. Abri uma vaga para produção, eu entrei como produtora. Só que eu sempre deixei muito claro que eu queria ser repórter de TV, porque eu me capacitei para isso, eu sempre guiei isso dentro do curso, né? Sempre me guiei nesse sentido. Aí eu entrei como produtora, fiquei 5 meses na produção. E o que aconteceu? Eu lembro que uma repórter, tava rolando a greve dos caminhoneiros. Uma greve dos caminhoneiros lá em Santa Catarina. Enfim, era Brasil, né? E faltou repórter. Uma repórter, ela tinha ido num show com os filhos e ficou sem voz. E como, paralelo a isso, estava rolando uma greve, um fato, né, marcante, enfim, e demandava muitos repórteres, não tinha como ter desfalque, o meu diretor falava assim: Ana, você vai pra rua com o cinegrafista, você traz o material, grava as entrevistas, e um repórter na redação vai fechar o seu material. Tipo, eu só ia lá buscar e repórter, ia fechar. Só que o que eu fazia? Eu ia pra rua, aí peguei um cinegrafista muito parceiro, sabe, comigo, e eu falava assim: vamos gravar uma passagem, eu quero gravar. Daí eu gravava, fechava o material, gravava off, fechava uma reportagem e também trazia o material, né? E levava lá pro diretor. Ó, tá aqui o que você me pediu, mas eu também fechei um VT, tá? Uma reportagem. Ele, tá, depois eu olho. Nunca olhava. Foi uma semana que eu fiquei nessa. Lembro que chegou na sexta-feira, ele me chamou. Ana, eu assisti a tua reportagem e a gente vai usar ela. Aí eu assim, como assim? A gente vai usar ela, né? Porque, enfim, a gente precisa de material e tá ok. Ele falou, tá ok na época. Tá ok, tá boa, a gente vai usar ela. Aí ele só saiu da sala dele e gritou assim, né? E o Gianni, que era a editora-chefe na época, pode usar o VT da Ana, pode espelhar, colocar no espelho, né? Que é o roteiro do jornal, a base. E aí, eu sei que eu olhei pra TV, gente... Eu estava lá de cara lavada, porque eu não sei por que raios eu jamais cogitei que ele fosse fazer isso. Então, eu ia... Era só pra ele ver. Beleza, então, enfim. Eu entrei. Entrou o primeiro, aí acabou o jornal, ele me chamou pra conversar. Ele disse assim, Ana, você quer ser repórter? Eu falei, sim. Eu sempre quis. Desde que eu cheguei aqui, eu falei pra você que eu queria e tal. Aí ele falou assim, então, a partir de segunda, você sai da produção e você vai ser repórter. Caraca. Aí eu falei, sério?
Falei assim, Nossa. não é o que você quer? Eu falei assim, quero. Beleza, então a partir de segunda, você tá no quadro de repórteres. Aí você pega a sua pauta, vai lá, fala com fulana de tal, fala com a Bruna, que ela era chefe de redação, ela vai te explicar como é que funciona. Eu falei assim, meu Deus, tá bom. Eu nem me acreditei. Aí eu cheguei em casa, eu nem tive coragem nem de agradecer nada, porque eu travei, assim, sabe? Eu fiquei Não tava tão em êxtase, eu acreditando. fiquei tão feliz. Eu lembro que eu cheguei em casa, nossa, aí eu falei, não, preciso agradecer esse homem, né? Eu liguei pra ele, eu falei, desculpa, eu sei que eu tava contigo aí agora, mas eu não tive coragem de falar, eu travei. Agradeci, falei que, poxa, é a oportunidade da minha vida, não vou falhar, eu vou dar tudo de mim. E foi o que eu fiz, sabe? O SBT foi a minha grande escola. Escola mesmo, assim. Ele me deu carta branca, como eu estava começando, como ele me fez repórter, claro que a gente se faz, mas ele me fez, de certa forma, também. Ele me deu a primeira oportunidade. Ele me guiou. Gerson Cruz, o nome dele. Ele me guiou muito. Ele me deu todas as ferramentas para isso. O conforto, o respeito, o espaço, a confiança, o caminho, sabe? Me deixava criar. Então, foi a minha grande escola. Eu tive excelentes professores e depois disso eu só colhi frutos, enfim, lindos e maravilhosos. E eu sempre acho que as coisas aconteceram muito rápido, assim, pra mim, sabe? Uhum. De certa forma, isso é bom. E de outra forma, eu tenho um pouco de medo disso. Eu acho que se vocês me perguntassem o que tu mais tem medo, é disso, sabe? De como as coisas acontecem muito rápido na minha vida. Então, isso me deixa, assim, um pouco... Às vezes eu me travo. Será que tá certo acontecer tudo isso? Será que tão rápido não vai acabar tão rápido, né? Sim. Ou será que tão rápido vai me levar muito mais longe? Então, às vezes eu entro nesse dilema interno e me dá um certo desespero, mas depois passa. E como você falou que acontece tudo muito rápido, né? Você, como jornalista, já conquistou tudo que você queria? Não. Não conquistei tudo que eu queria, mas eu conquistei muito mais do que eu imaginei que eu pudesse já ter conquistado com a idade que eu tenho, com o tanto de carreira, enfim, com os poucos anos de carreira que eu tenho, e com, enfim, com a minha trajetória que eu ainda considero curta, sabe? Embora eu tenha muita ciência do meu potencial, eu acredito muito no que eu faço, eu respeito muito o que eu faço. Enfim, eu tenho muito respeito comigo mesma, sabe? Isso é muito legal. Mas não, eu acho que... Só que eu também não saberia te definir tudo que ainda falta fazer, sabe? Porque eu vivo numa loucura às vezes. Porque eu digo que eu parei um pouco de desenhar a minha trajetória, sabe? De dizer, depois eu vou fazer isso, daí depois eu quero chegar nisso, depois eu quero chegar nisso. Porque, por exemplo, onde eu tô hoje, né? Numa função de apresentadora de jornal. Nunca quis. Não que eu nunca quisesse, mas nunca almejei assim, meu Deus, o meu sonho é esse. Não, as pessoas perguntam, nossa, que legal, você está realizando um sonho. De certa forma, eu tô. Só que, por outro lado, não era uma coisa que eu vivi o jornalismo para ser apresentadora de TV. Não, foi um acaso. Aconteceu um convite, eu falei, ué, será? Vamos, claro que eu já passava pela minha cabeça. Nossa, um dia deve ser legal, né? Apresentar um jornal. Pô, deve ser. Só que pra mim parecia algo tão sobrenatural, tão longe, meu Deus, vão me dar um jornal? Calma, né? Acabei de... Que legal, cara. E realmente, tipo, as coisas foram acontecendo e isso me mostrou que tá tudo bem. Tá dando tudo certo, vamos nessa. E é isso, mas eu sinto ainda dentro de mim que eu tenho muitas coisas ainda pra conquistar, pra viver, pra aprender. Tô aprendendo horrores, assim, ó, muita coisa mesmo. E tô muito feliz. Falando de mudanças, né, que você falou que acontece tudo. Tudo mesmo. Qual foi o maior desafio quando você se mudou de Santa Catarina aqui pro Paraná? Foi conquistar vocês, os paranaenses. Vocês são paranaenses? Somos. Gente, vocês são difíceis, hein? Vocês são exigentes, vocês são desconfiados um pouco. Sim, concordo. Mas assim, ó, acho que meu maior medo era que vocês não gostassem de mim. Que as pessoas, caramba, que sotaque chato, que aleatória, que por que ela veio pra cá? Como assim ela vai nos representar? Ela nem conhece a gente e ela vai falar das nossas notícias? Ela não vive aqui, ela vai falar do meu bairro, ela não mora aqui, mas ela vai falar
enfim, dos nossos serviços, ela vai me informar. Então, eu tinha muito esse medo. E nisso entra também a questão de... Eu vim pra cá, pra Curitiba, qual que foi... O que me trouxe pra cá, na verdade, né? Eu era repórter, enfim, da afiliada da Globo, em Florianópolis. E aí rolou, enfim, essa oportunidade. E por que eu topei mesmo, né? Porque eu me vi que, poxa, eu já tinha passado por todas as emissoras, porque quis o destino, enfim, aconteceu e foi muito legal. Evolução total. E por que não desbravar outro lugar, conhecer um outro lugar, fazer jornalismo numa capital maior? Eu queria muito isso, fazer jornalismo numa capital maior. Queria muito ir para São Paulo, brisava muito em, eu quero ir para São Paulo. Mas aí aconteceu Curitiba. Eu falei, cara, vamos ver Curitiba, talvez depois a gente veja São Paulo. Então, eu vim para cá com essa necessidade. Mas eu morria de medo de não saber, por exemplo, os locais, né? De você estar numa entrada ao vivo falando sobre uma obra, por exemplo, num bairro tal, e eu não ter referências, né? Na obra tal, que fica aqui, ó, no bairro Xaxim, próximo a isso, à esquerda tem isso, né? Tô aqui na obra da Linha Verde, que é próximo daqui, fica perto da rua tal. Eu não tinha essas referências, então eu chego atrasada, entendeu? Quando a gente se compara com os outros colegas, né? Porque todo mundo vive aquilo ali. As pessoas são daqui, nasceram aqui. Então, eu vindo de fora, acho que esse era o meu maior medo, que as pessoas não me aceitassem, com o meu jeito, não gostassem do meu jornalismo. E eu sempre me vi como uma repórter muito soltinha, assim, sabe? Que é um pouco o meu jeito na vida real, digamos assim. E eu tinha muito medo que as pessoas não aceitassem, que as pessoas não curtissem esse jornalismo, que as pessoas não entendessem o meu jornalismo. Então, acho que esse era o meu maior medo. E o de não ter referências. Mas aí eu fui entender, eu me dei um tempo, eu respeitei o meu processo, sabe? Foi difícil, mas tem um momento que a gente se conecta, né, com a gente mesma e pensa assim, não, eu preciso respeitar o meu processo também. Tem um tempo para isso. Ninguém nasceu sabendo. Tem tanta gente que vem de fora, então... E aí eu fui aprendendo. Aprendi muita coisa, conheci muitos lugares. E o próprio jornalismo me ensinou isso, né? As saídas para a rua, as reportagens em vários lugares, as entradas ao vivo de vários lugares, as pessoas. Foi basicamente isso, mas os meus maiores receios foram estes. Inclusive, qual foi a sensação que você sentiu no teu primeiro ao vivo aqui no Paraná? Eu lembro que passou pela tua cabeça? Guria, eu tremia que nem uma louca. Eu tremia, sendo que eu já tinha feito várias entradas ao vivo antes. Como assim? Só que era a primeira num terreno desconhecido. Era a primeira para um público desconhecido. Eu não sabia com quem que eu estava falando, né? Quem que estava em casa me assistindo. Eu lembro que a primeira entrada ao vivo aqui no Paraná foi num dia que choveu pra caramba. Aí, óbvio que caiu uma árvore. Porque aqui choveu, caiu uma árvore. Claro que caiu uma árvore. Ninguém se feriu, obviamente, graças a Deus, mas sim caiu uma árvore. Então, a gente foi fazer a tal da árvore caída e a falta de energia. Choveu, faltou energia e caiu uma árvore. Curitiba. E aí, eu lembro que eu tava com um cinegrafista muito parceiro, assim, que ele me acompanhou depois também. E eu lembro que eu tremia muito, muito. Me deu um pouco de falta de ar, eu lembro disso. Me deu um pouquinho de branco do lugar, de identificar onde era aquilo. O bairro tal, eu lembro que era um nome difícil, que eu falei 70 vezes antes de entrar ao vivo e na hora eu errei. Sabe, eu treinei um monte. Não lembro o bairro. Mas eu lembro disso, de eu treinando. Na hora de falar real, oficial, eu errei. Eu treinei 70 vezes, eu falei, depois eu errei. Mas beleza. Mas foi. Então, assim, o importante era ir, entendeu? Pra mim. E eu fiquei feliz. Depois eu me assisti outras 70 vezes em casa, que eu tenho muito ainda até hoje. Essa coisa de chegar em casa e me assistir pra ver o que... Você gosta de se assistir? Eu gosto, guria. Nossa, eu ia perguntar justamente isso. Se você tem, né? Ou se você tinha esse bloqueio. Porque eu não consigo. Tem gente que odeia, né? Eu não consigo. Então, eu gosto muito de assistir, porque eu consigo... E eu tenho uma coisa que eu consigo enxergar em mim, que é assim, olhar, assistir
E entender o que eu tenho que fazer ali naquele negócio que tá ruim. Uhum. Sabe assim? Por exemplo, eu cheguei em casa, assisti uma reportagem. Caramba, isso aqui, esse braço aqui tá estranho. Aí amanhã, quando eu vou lá fazer a reportagem, eu lembro. Lembrei que esse braço tava estranho ontem, então agora o braço tá certo. Então eu consigo ter essa noção dessas correções mínimas. É muito louco isso. Mas eu tenho sabe, essa perspectiva, assim, Sim. isso é muito. Eu fico achando que eu acho até interessante, assim. É uma coisa meio louca, mas eu tenho isso. Então eu gosto de me assistir, eu gosto de melhorar, sabe? Umas certas coisas assim. E eu também consigo assistir e entender o que vai ser um processo. Por exemplo, a apresentação. Quando eu assisti a primeira apresentação que eu fiz, na estreia ali na RIC TV, eu achei um desastre. Achei horrível. Achei, meu Deus, olha ali a voz dela. A voz dela, no caso eu, né? Gente, desafinada. Meu Deus, do nada eu ri. Eu ri como se fosse... Meu Deus, eu ri muito. Abri muita boca quando eu ri, que horror. Sabe umas coisas assim? Meu Deus, travada. Olha essa mão, que mão... Que isso? Parece que quebrou o braço. Eu ficava pensando sozinha, entrei numa pira total. Aí no segundo dia, eu tentava lembrar. Tá, o braço não. O sorriso, sorri um pouco menos. Né? A voz, tentar controlar a respiração. Não, entendeu? Então, eu gosto de assistir pra ter esse exercício. Mas, claro, eu me sinto um pouco constrangida quando eu vejo, putz, isso aí deu muito ruim. Aí eu dou vontade de desligar a TV, é mas muito não. ruim, É estranho, né? Não. Mas eu assisto muito. Falando pelos nossos trabalhos ainda da faculdade. Tem coisa que a gente faz que a gente fica se zoando um tempão ainda, né, Dani? Super normal. Porque cada... Meu Deus. Mas, assim, legal. Por exemplo, eu não tenho coragem de resgatar os meus materiais de universidade. Eu tenho um pouco de medo. Agora eu fiquei curiosa. Eu também. Medo, não façam isso. Fiquei curiosa. Mas aqui em Curitiba, alguém já te reconheceu? Já. Já? Assim, não vou te dizer que são muitas pessoas, mas é legal quando acontece. Esses tempos mesmo, eu tava no mercado, eu tava no caixa, a menina chegou assim, uma senhora, né? Ana, assisti você hoje na Finaleira do Tempo. Isso eu achei tão interessante o termo que ela usou, porque é o termo que eu uso no jornal. Quando a gente dá eu dou a previsão do tempo no jornal também. E eu faço a previsão 3 vezes. Uma no começo do jornal, bem curtinha. Uma no meio, que é a mais completa. E uma no finalzinho, que é para aquela galera que tá no final, pegou só o final. E eu chamo desse jeito. Vamos para nossa Finaleira do Tempo? Eu chamo assim. Que legal. E eu achei curioso como ela me abordou. Eu assisti a Finaleira do Tempo, então marcou pra ela. Não é uma coisa que eu marco, né, um bordão, não é. É porque eu chamo de finaleira, porque eu falo finaleira na vida, né? Eu tento ser, enfim, falar do jeito mais natural. E me chamou muita atenção. Então, essa mulher me marcou muito, que foi agora, tipo, faz o quê? Faz uma semana, mais ou menos, no mercado. E o jeito que ela falou, então criou uma identificação, sabe? Ela me chamou pelo nome. Isso é muito legal. Quando a pessoa já te reconhece, né? Uhum. Te chama pelo nome e traz uma coisa característica que você olha e percebe. Caramba, ela viu mesmo, ela prestou atenção. Ela não só, eu acho que eu sei quem. Não, ela sabia o meu nome, ela me parou e ela falou uma coisa que é característica minha, ela assistiu. Então, a sensação é indescritível mesmo. Teve outros casos também, em feirinha, assim, é muito legal. Você é a repórter que brinca muito, né? Que veio de Santa Catarina. A repórter que gosta de praia. Então, é muito legal, assim. Eu ainda fico um pouco constrangida, mas é muito legal. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar com as pessoas. Acho que isso é muito legal. E quando você estava na universidade, você tinha essa dimensão, por exemplo, será que um dia eu vou ser reconhecida na rua? Será que as pessoas vão falar comigo? Você se imaginava, assim? Não. Não? Sério? Não passava, não, imagina. Lá em Santa Catarina, quando eu comecei, que isso começou a acontecer, né? Que eu comecei a ir pra rua, enfim, no SBT. O SBT, ele tem uma característica, enfim, que é a TV da família, fala-se muito, né? A TV das crianças, a TV da família, enfim. Lá em Santa Catarina tem muito isso. E eu lembro que eu ia pra rua e as crianças me reconheciam. Eu achava o máximo isso, né? Porque eu lembro que na época tinha desenho na programação e depois começava o jornal do qual eu era repórter. Então, muitas crianças ficavam assistindo. É a Ana da TV. Então, eu achava o máximo falar com a criançada. Então, ali eu comecei a perceber, caraca, que legal sentir isso. Que legal as pessoas, caramba, saberem quem eu sou porque eu tô dentro da casa delas numa televisão. Isso é muito surreal. Então, até hoje, eu fico muito feliz. Não é uma coisa, que passa batido. Não, pra mim não passa batido.
pô, não deve passar batido nunca, né? Você ser reconhecido pelas pessoas na rua. Isso é muito legal. E trocar ideia, isso é muito legal mesmo. Então, eu não imaginava essa dimensão, mas sentir isso é indescritível. Você já, falando assim, a gente tá falando da parte boa, né? E alguma vez já aconteceu de você fazer alguma reportagem, alguma coisa assim, ou nas suas próprias redes sociais, alguém xingar, alguém falar uma coisa que você... Opa, já. que te tocou, assim? Porque, assim, o certo é a gente não ligar, né? Uhum. O certo é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas falando por mim, que eu ligo. Então, assim, já aconteceu com você? Já. Mas assim, nada muito. Como é que eu posso dizer? Nada que tenha me marcado, assim, sabe? Muito, nossa, que vou desistir da profissão. Nada nesse sentido, sabe? Mas claro, tem coisas do dia a dia que, sei lá, ela. De comentários, assim, às vezes em foto, né? A pessoa, telespectador Nossa. que acha rede social, enfim, Sempre tem vai um, lá né? comentar de uma coisa que eu fiz no jornal, mas falando mal, sabe? Ah, você errou. Assim, a repórter que se embananou toda ao vivo. E claro que a gente se apega a isso, né? Fica chateado e tal, porque as pessoas notaram e tal. Mas, enfim, com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, sabe? Porque isso vai acontecer tanto. Mas, por outro lado, o que faz a gente seguir firme diante disso é o outro lado, são as coisas boas que falam, né? Os elogios, a galera Sim. que tira foto da TV, posta na sua rede social e te marca. Tô assistindo, ficando bem informado com ela. Então, isso é uma balança, sabe? E eu entendo que o outro também é importante, né? A crítica também é importante. É ali que a gente cresce. É ali que a gente... enfim, consegue os elogios. Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. Então, eu passei a entender, não relevar, porque relevar eu entendo que a gente assimila e depois entra por um ouvido e sai por outro. Mas eu aprendi a pegar isso para mim, sabe? A transformar isso numa coisa positiva. E eu tento até Sim. hoje, assim, porque, claro, ainda rola muito isso. Ainda mais agora que eu tô mais exposta, né? É. Mas tem as críticas, mas também tem os nãos. Você Sim. recebeu muito não, assim? Não no sentido, tu diz, de emprego, assim? De oportunidades, sabe? E como que você lidou com isso? Olha, em relação a mercado de trabalho, a começar a trabalhar, enfim, quis o destino que desse tudo muito certo até agora, assim, sabe? Eu me sinto muito privilegiada quando eu falo da minha carreira, das minhas oportunidades. Eu me sinto muito privilegiada, porque eu entrei ainda na faculdade, numa emissora de televisão. Então, eu nem tive o processo de... Eu não tive esse processo que muitas pessoas passam, que é o sair da universidade, meu Deus, e agora? Bater na porta das empresas e... Entendeu? E conseguir uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Então... só que isso graças àquele envolvimento que a gente vem falando aqui, né? De estar no projeto de extensão, de se envolver nas outras coisas, de suar muito nas outras coisas além do currículo ali, né? E você também disse sobre os projetos na faculdade. Eu sei que você fez um trabalho voluntário, um intercâmbio. Como que surgiu essa oportunidade? Como que foi pra você? Ai, guria, foi a maior experiência da minha vida, sério. Foi a maior experiência da minha vida. Eu fui para a África do Sul. Por que eu fui para a África do Sul, né? Por que eu fiz intercâmbio? Eu tinha uma necessidade eu queria aprender a falar inglês, né? Eu fazia curso de inglês já na época, mas eu queria ter experiência de ir para um lugar que falasse a língua, mas que também unisse a um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer, que era a África do Sul. Era um inglês, enfim, britânico, né? É um inglês que eu considero um pouco mais difícil de entender, que é mais forte, mais carregado, né? Water e não water. Mas eu queria viver esse mundo, né? Então, eu fui muito privilegiada, assim, né? Meus pais, enfim, meus avós me ajudaram com dinheiro, uma parte do dinheiro. Eu também já trabalhava e tal, então eu juntei uma grana e deu super certo, né? Eu fui para estudar inglês. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 4 meses. 5 meses. Por aí, acho que foi 5. Bastante tempinho. 4 ou 5 meses, acho que foram 5 meses. Eu fui para estudar inglês na Cidade do Cabo, mas eu queria, já que eu estava na África do Sul, eu queria. E a Cidade do Cabo é uma cidade meio, enfim, de alto padrão, sabe? É uma cidade com uma infraestrutura maravilhosa,
perfeita, enfim, com ruas belíssimas, colégios ótimos, a educação é nota 1000. Enfim, saneamento, tudo funciona muito bem na cidade do Cabo, que é Cape Town. Mas eu precisava também aproveitar esse momento, essa oportunidade, e conhecer a realidade de outros locais que a gente sabe que vivem em situações muito mais difíceis. Então, eu busquei um projeto quando eu fui para lá, e eu fiz um projeto social com crianças de regiões mais periféricas, né? Ali nos arredores mesmo de Cape Town. Enfim, fiz algumas viagens. E foi transformadora, assim, eu diria, né? Foi uma experiência transformadora. Porque além dessa prática do inglês, porque, na verdade, quando eu fui para lá, o inglês eu não aprendia na sala lá da aula. Eu aprendia dentro do Uber, com o cara que estava me levando. Eu aprendia no mercado, com a mulher do caixa, ou perguntando o que é isso aqui, sabe? Eu aprendia no restaurante. Então, eu vivi muito isso. Então, quando eu fui fazer esse projeto voluntário, além do aprender inglês, a gente leva um choque, sabe? Do que, caramba, tem pessoas que vivem dessa forma. E lá eram crianças extremamente em vulnerabilidade social. Enfim, crianças que viviam sem família, que viviam sendo respaldadas por pessoas voluntárias. Crianças que não tinham acesso a coisas básicas, muitas vezes, ou só tinham esse acesso garantido por conta desses projetos sociais dentro dessas áreas. E aí eu fiquei de voluntária um tempinho nesses projetos, né? E as crianças, elas são demais, né? Eu sou muito fã de crianças, né? Sempre, inclusive, gostei de entrevistá-las. Embora bem difíceis, né? Mas isso me transformou muito porque a criança é verdadeira, né? A criança fala, ela não tá nem aí. Ela fala, ela não quer saber se você vai gostar ou não. Ela fala o que ela sente, ela fala o que vem na cabeça. E lá, eu lembro que eu cheguei lá e eu já usava meu cabelo, enfim, mais liso e tal. E o grande negócio delas era tocar no meu cabelo. Eu falei, gente, que necessidade é essa de tocar no meu cabelo? Elas não queriam saber mais nada, elas queriam encostar no meu cabelo. E eu vi que aquilo lá era uma diversão para elas. Eu lembro que eu sentei na calçada e formou uma fila atrás de mim de crianças, porque cada uma ia fazer uma trança no meu cabelo. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. E quando eu vi o brilho no olho daquelas crianças em fazer uma trança no meu cabelo, eu falei, gente, né? A gente leva um choque porque, poxa, olha que coisa mais simples, né? Que coisa mais básica. Parece uma coisa tão pequena fazer uma trança no cabelo de alguém. Como assim? A gente não entende. Mas quando tu vê o brilho, eu via o brilho no olhar daquelas crianças. Eu via o quanto elas estavam se divertindo. Era a brincadeira delas naquele momento. Era um momento de descontração delas. Era fazer uma trança no meu cabelo. Então eu falei, caraca, que bom que eu estou proporcionando de alguma forma um momento legal para eles, né? Então, isso é só um detalhe desse projeto. Porque, enfim, ele é muito amplo. Mas só o estar com eles e ver que só o estar satisfazia essas crianças de alguma forma me transformou muito, sabe? No pensar, no olhar para as situações, para as coisas, na empatia. Então, que são coisas que a gente precisa carregar, né? Não só no jornalismo, enfim, na vida como um todo, mas são coisas que às vezes a gente esquece, né? Não porque a gente quer esquecer ou porque a gente é uma pessoa ruim Sim. ou má, mas porque a gente tá na correria do dia a dia e passa tão despercebido, né? Ai, meu Deus, me colocar no lugar do outro, tipo... Mas, então essa viagem me transformou culturalmente, pessoalmente, em todos os sentidos, profissionalmente, em todos os sentidos mesmo, assim. Tanto na parte da escola, do aprender o idioma... enfim, mas na cultura mesmo, da realidade, do real, do entender o que é feito por aquelas pessoas, né? Quem mais faz isso? Quem faz o bem para essas pessoas? Como elas se resolvem? Com o que elas comem? Então, esse olhar crítico para a realidade, eu trouxe isso muito da viagem para minha carreira também, né? Para minha profissão. E para as pautas aí do dia a dia. E agora o desafio é sempre manter isso, né? Porque a gente fica nessa balança do corre-corre, do dia corrido, e às vezes a gente se perde, mas a gente tem que sempre lembrar de voltar pro rumo. Nossa, eu tô totalmente rouca, mas enfim. Ana, vamos para essa parte mais filosófica. Filosófica? Filosófica. Filósofa não existe? Esquece. O que é o jornalismo para você? Ai, essa pergunta parece tão fácil, mas é tão difícil.
Cara, eu acho que o jornalismo, eu definiria ele como com uma palavra, né? Que eu acabei de usar, inclusive. Ele tá muito relacionado com empatia, jornalismo. Eu acho que a todo momento o jornalismo, ele é se colocar no lugar do outro. Ou se ele não é, ele precisa ser, sabe? Porque jornalismo é falar de gente, é falar sobre gente, né? Sobre pessoas, sobre vida, sobre história. Então, eu acho que empatia seria uma palavra que define muito o que é o jornalismo. É a gente desconfiar da situação, é a gente sempre buscar entender o que aquele fato, aquela notícia, aquele caso, aquele acontecimento, o que aquilo ali tem a ver comigo, contigo, com a Dona Maria, com o seu João, ou com o Pedrinho, que tem, sei lá, 1 ano. Ou com a Dona Maria, que tem 70. Ou com o Rafael, que tem 60. Sabe? Eu acho que jornalismo é isso. É o olhar com o outro, o cuidado com o outro, né? A gente está falando de gente a todo momento. Seja na política, seja na economia, seja, enfim, na infraestrutura, seja na educação. Em todas as áreas do jornalismo a gente fala de gente, a gente fala com gente, sobre gente. Então, eu acho que empatia é isso, né? Você se colocar no lugar do outro, você entender o que é bom pro outro ou o que é ruim pro outro. Os limites, a gente está sempre se testando dentro da nossa profissão, né? Sim. Os limites, até onde vale uma boa imagem. Quando é o momento de desligar a câmera, quando é o momento de ficar quieto, quando é o momento de parar, né? A gente precisa saber parar. Tem momentos que o jornalismo exige isso da gente. E, infelizmente, muita gente ainda não entende isso. Que nem tudo vale uma boa imagem. Não quando vai, de certa forma, prejudicar alguma gente. Então, acho que jornalismo, para mim, é isso. É empatia, cara. É empatia, seja com quem for. Seja empatia no sentido de se colocar no lugar do outro por uma coisa boa, ou empatia no sentido de se colocar no lugar do outro para entender que aquilo ali vai fazer mal para alguém. Entendeu? Vai prejudicar alguém. Sim. Vai transformar a vida de alguém. A gente tem uma arma na mão. Né? A gente é um poder. Jornalismo é um poder muito forte, inclusive. Então, jornalismo, para mim, é empatia. E, na sua opinião, o que um bom jornalista precisa ter? Limites. Acho que eu acho que ele tem que ter limites. Enfim, além, claro, de todo o clichê que todo mundo arrisca dizer e já sabe, eu acho que... Olha, eu não me vem outra palavra na cabeça agora, senão limites. Eu acho que é o mínimo que um jornalista precisa ter, é limite. Que eu acho que tem tudo a ver com o que eu vinha falando agora, que é esse bom senso, sabe? A empatia. E qual conselho você daria para pessoas que querem estudar ou pessoas que estão estudando jornalismo? Tem um limite. Brincadeira, mas claro também. Eu acho que se envolvam, sabe? O pessoal que está na faculdade, que está cursando jornalismo e que quer realmente fazer a diferença, de certa forma, em algum momento da vida, quer trabalhar com isso, quer levar a sério, quer crescer, quer se desafiar, fazer coisas legais, viver a realidade do jornalista, tem que se envolver. A faculdade está ali para isso, cara, para vocês testarem coisas que vocês julgam hoje, assistem TV, por exemplo, né? Vou puxar a sardinha aqui para TV porque eu faço TV, mas a faculdade está aí para isso, para vocês olharem para a TV. Nossa, mas por que eles não fazem dessa forma? E se fizerem dessa forma? Cara, façam aqui. Aqui é o momento, porque lá na frente, talvez, um diretor não vá deixar vocês testarem dentro da, né? Porque já está valendo. Não que aqui não esteja, também está valendo. Mas testem, se envolvam, perguntem, participem de projetos de extensão, procurem aquilo que vocês gostam de fazer. Cara, eu gosto do rádio. Se envolvam o máximo possível em coisas de rádio. Procurem prêmios, procurem concursos, procurem projetos de extensão. Então, acho que eu diria para o estudante de jornalismo, primeira coisa, se envolvam. Até porque vai ser... Para você conseguir um emprego lá na frente, você precisa ter experiência. E não é experiência de mercado. É experiência de alguma coisa que algum dia na vida tu tenha feito alguma coisa.
E esse um dia na vida vai ser aonde? Dentro da faculdade, dentro da universidade. Então, se envolvam, façam as coisas bonitinho e consumam muito jornalismo. A gente não sai aí fazendo reportagem, sabendo fazer reportagem, sem ver uma reportagem. Consumam, então, assistam televisão, vejam jornais diferentes, mas assistam de novo, assistam com um olhar crítico. O que será que ele fez? O que será que ele qual será que foi a pergunta para essa mulher responder isso, né? O que será que ele perguntou? Nossa, por que será que ele se enrolou todo? Será que tinha alguém incomodando ele? Tentem entender, né? Ter esse olhar além do que você está vendo, né? Eu costumava fazer muito isso e isso me ajuda até hoje. É consumir jornalismo. Quando eu digo jornalismo, eu estou falando de tudo. TV, conteúdo de rádio, internet, rede social. Consumir tudo isso, mas com um olhar crítico. Consome como, enfim, da forma normal, mas também consome como o que tem por trás daquilo ali, né? Tentando entender sempre. Acho que é isso. Nesse sentido, o que eu diria para o pessoal do jornalismo é isso. Se envolvam e consumam jornalismo. O podcast está sendo um desafio muito grande, tanto para mim quanto para Ana. E tem muito disso que você disse, né? Se envolver. Então, eu e a Ana estamos muito gratas com a sua presença hoje. A gente agradece muito por você ter vindo aqui. A gente está muito feliz. Eu, principalmente, consegui levar como conselhos muitas das coisas que você disse. Então, para você, assim, todo o meu amor, carinho, respeito e admiração. Maravilhoso. E mais sucesso aí. Mais sucesso. E daqui uns anos a gente se encontra, né, gata? Daqui uns anos a gente ou mais breve possível, né? Com certeza. Quanto antes. Venham trabalhar com a gente na RIC TV. Sim, por que não? A gente vai. Né? Muito obrigada também a Amanda, que veio aqui hoje. A Amanda que fica aí. A Amanda, que está aqui com a gente, Sim. ela que me ajuda aí com os conteúdos de rede social. Que esse é um outro ponto, né? Eu sempre gostei muito de estar nas redes sociais, Sim. sabe? Porque eu entendo que a gente tem que atingir um público que a gente não consegue atingir na TV, às vezes. Então, eu entendo que eu tenho um público muito grande, eu diria, em outros lugares. E, de alguma forma, eu preciso conversar com essas pessoas. Então, eu gosto de estar ali naquele meio, de consumir aquele meio, de falar a língua daquelas pessoas. E acho que estamos aí para isso. E foi assim que a gente se conectou, ó, rede social. Sim. Eu vou te agradecer como a Dani, né? Agradecer por você ter sido tão rápida com a gente. Igual a gente falou no começo, por a gente ser alunas do segundo período de jornalismo, muitas pessoas como você não levam a gente a sério. Por serem jornalistas, por já serem profissionais. Então, muito obrigada. Um dia a gente vai fazer sucesso e a gente vai querer você aqui de novo. Meu Deus! Claro, eu não tenho dúvida que vocês vão fazer sucesso. Isso aqui é se envolver, sabe? O podcast de vocês é muito legal, a ideia é muito legal. Levem isso a sério, de verdade. E esqueçam quem não liga pra isso, ou quem não, enfim, não se engaja com isso. Vocês são a cara disso. Eu acho isso muito legal, é troca de ideia, todo mundo aprende, eu aprendo com vocês, eu conheço coisas. E é um prazerzaço estar aqui com vocês. Adorei Prazer conhecer. é nosso. Eu Muito amo obrigada. estar dentro da universidade, então um cheiro em vocês. Ai, obrigada. Obrigada. E pro pessoal que tá ouvindo a gente, até a próxima. Se envolva. Se Ai, deixa eu envolva. deixar um recado. Rick RIC Notícias Dia, vocês me encontram sempre, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, não perca. E o Instagram? Ana.vaz, V-A-Z-F. Arrasou, Ana Vaz já acha. Tá bom. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Amanda. E obrigada, pessoal, por ouvir a gente em mais um episódio. É isso, tchauzinho! Beijo!